o que a embalagem influencia no produto? Influencia muito, porque o que que acontece? O que mais prejudica um cosmético é principalmente o calor e a luminosidade. Então, a gente tem que tentar manter esses produtos em embalagens que protejam disso. Que o que que acontece? O calor e a luz, eles podem desestabilizar, russificar e destruir essas propriedades que são benéficas do nosso cosmético. Então, a preferência de embalagem, a principal delas é a embalagem de vidro, principalmente o vidro âmbar, que é aquele marronzinho, cor caramelizado, que ele é escurinho. Então, ele consegue proteger bem o produto ali dentro. E só que o vidro, ao mesmo tempo, ele encarece o produto, porque ele é muito caro. O custo da embalagem de vidro é muito alta. Então, por isso não se torna viável, por isso que é tão difícil a gente encontrar no mercado embalagens em vidro. Só que por que que o vidro é tão queridinho assim ao mesmo tempo? Porque o vidro, ele é uma forma ecológica de manter ali o nosso produto, porque a gente pode reutilizar aquela embalagem. Então, terminou o nosso produto, é só lavar com água, um detergente neutro, preferencialmente, e depois a gente borrifa o álcool 70, deixa secar, ambiente, temperatura ambiente mesmo, e quando estiver totalmente seco, só colocar um novo produto ali dentro e pode reutilizar. Só que existe um porém também nessa embalagem de vidro. A gente pode reutilizar o frasco de vidro, mas a parte de cima, que é o que fecha a embalagem, a gente não consegue encontrar de vidro. Então, o Geralmente é plástico. máximo, isso, geralmente plástico. O máximo a gente encontra a tampinha que fecha aqueles botãozinhos quando é um frasco com o botão de Perfume. apertar. Isso, a gente encontra aquela tampa de vidro. Ok, a tampa encaixa no frasco, fecha aquilo ali. Mas a válvula principal do produto, se for algum que seja de apertar, ela é de plástico. Então, aquilo ali a gente tem que descartar sempre que for reutilizar esse frasco de vidro. Uma outra opção, que é bem mais em conta e que é a mais utilizada no mercado, é a embalagem plástica e preferencialmente de cores escuras, de cor pastosa. A mais comum encontrada no mercado é a embalagem branca. Vou dar um exemplo aqui de uma. Essa aqui é uma embalagem simplesinha, branquinha, e a outra comum também é uma transparente. Essa daqui é um caso transparente. A transparente não é indicada porque, como vê, passa toda a luminosidade, o calor, claro que influencia em ambas, tem que guardar em locais adequados para isso, né? Evitar a maioria dos produtos cosméticos. A recomendação é que seja armazenado longe de sol, calor, que tudo isso influencia, né? Justamente se for assim, se for um produto uma manteiga corporal, por exemplo, que tem a sua característica ser mais grossinha, né, para ser uma pasta, para ser a consistência de manteiga mesmo, ficar ali durinha. Então, se ela tiver Geralmente é em no pote. calor, geralmente em pote. Daí, esse calor, ele vai derreter, vai fazer essa manteiga derreter, vai ficar muito mole, que não é a intenção. A intenção é ser mais pastosa mesmo. Então, tudo isso influencia. E outra questão também é procurar uma opção que impeça o contato do produto com o ar. Porque o ar também tem micro-organismos no Oxida. ar, tem o próprio oxigênio que vai auxiliar a oxidação do produto, que vai acelerar esse processo oxidativo. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, como o caso ali que eu falei, de uma manteiga corporal, ou às vezes um creme capilar, por exemplo, não é duro, mas ele é um creme que, dependendo da consistência, ele vem nesses potes grandinhos ali, a apresentação, porque é difícil com a embalagem dessas de apertar, como essa aqui, às vezes a gente não consegue tirar um desses cremes, principalmente os de fazer hidratação capilar, que são mais grossos, por ter mais princípios ali dentro, acaba deixando ele mais grossinho.
Então, como foi falado da época do ano que tudo influencia, pode trancar a válvula em que sai o produto, então pode dar um transtorno em vez de auxiliar. Então, geralmente são embalagens de pote que a tampa é rosqueada e quando você abre o produto, ele fica totalmente exposto ao ar. Então, o que é recomendado nesses casos? Nunca utilizar diretamente as mãos e sempre ter uma espátula ou algum utensílio que seja específico para aquilo ali. Então, tu vai retirar a quantidade desejada com aquela espátula, daí coloca na palma da mão, faz ali como for a finalidade do que você está utilizando ali, e depois de usar o produto, aquela espátula que foi utilizada, lavar, higienizar, fazer toda a forma correta de armazenamento também, enquanto não estiver sendo utilizada, para que ela não tenha nenhum contaminante na próxima vez que for utilizar. Então, tudo isso conta muito, né? Outra questão também, os cosméticos menos consistentes. O tipo de frasco mais recomendado é justamente esses daqui com a válvula de apertar. Então, ele dispensa o produto conforme a necessidade que a gente tem. Esse daqui, por exemplo, é uma espuma de limpeza que eu tenho aqui na mão. Então, o que acontece com ela? Quando eu aperto, deixa eu mostrar aqui na palma da mão, tá muita luz aqui, mas quando eu aperto, ó, ela cria uma espuma. Então, esse é o tipo de embalagem ideal para esse produto. E esse outro aqui, que eu mostrei transparente, ele está numa embalagem transparente, porque foi um teste realizado, então não está na embalagem final dele, porque como foi apenas um teste mesmo, ainda está nessa fase experimental, por isso que eu estou utilizando um frasquinho transparente, que era o que tinha em casa, mas esse daqui já é uma finalidade diferente, ele é um spray, é para ser um spray mesmo. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Então, o que ele faz? Ó, quando borrifa, ele é só aquela aguinha saindo. Não sei se dá para ver muito bem. Dá. O sistema é mais simples, né? O sistema é simples. Daí, qual a diferença principal entre os dois? Os dois produtos que eu mostrei aqui, ambos são líquidos. A fase básica deles é líquido. Só que esse daqui, quando aperta, ele sai uma espuma. Por que acontece isso? Porque esse sistema aqui dessa embalagem, ele tem um sistema diferenciado. Ó, ele tem, nessa parte aqui, tem um compartimento que quando a gente aperta essa válvula, o líquido sobe pelo cano, para nesse compartimento, e nesse compartimento ele é transformado em espuma quando apertado novamente. Então, o que acontece principalmente quando a gente vai usar um produto assim com essa embalagem pela primeira vez? A gente aperta, aperta, aperta várias vezes até o produto sair, porque ele tem que fazer essa transição, tem que levar esse líquido até aquele compartimento, naquele compartimento ele vai girar várias vezes aquele produto ali dentro, fazer a função dele para transformar aquele líquido em espuma e poder sair essa espuminha aqui na boquinha, né, de saída. E esse outro aqui, já nem preciso abrir, mas só para mostrar, a diferença é que como ele é líquido mesmo, ele não precisa passar por aquela mesma fase de transição, de etapa. Então é só borrifar e ele já sai líquido dessa mesma forma. Então a embalagem influencia muito. Eu vejo muitos casos em que acontece, por exemplo, a pessoa faz a formulação, tá toda certa, mas por que não se transforma em espuma? Por que todos os ingredientes estão ali certinhos e não foi transformado em espuma? É justamente pela embalagem, porque tá tudo certo, mas não chegou a se dar conta de que a embalagem é que faz esse processo de transição final. Então, por isso que é tão importante, assim, olhar todos os tipos de embalagem que se adequam mais, né? Esses são alguns exemplos só, assim, existem N tipos de embalagem no mercado específicos para tudo em si, né? Como o shampoo, que a gente sempre vê, o shampoo, como ele é mais gosmento, então não adianta colocar, por mais que a gente tente colocar numa embalagem dessas com a válvula de apertar, ele é muito grosso para sair,
e daí ele vai grudando muito. É difícil de puxar, porque tem que fazer o sentido contrário, puxar de baixo da embalagem para cima. Então, como que a gente encontra sempre no mercado? Já uma embalagem grande, que tem ali o buraquinho, tu vira, cai, aquela consistência ali gosmenta e sai fácil. O condicionador também, a mesma questão. Daí o condicionador, eles já colocam sempre de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo, entre aspas. Vem ali a rotulagem toda certinha, mas ele fica em pé já com a saída para baixo para facilitar. Porque é algo também que quando vai chegando no final do produto, é difícil retirar. Então, assim, já deixa a gravidade ajudando e descendo esse produto ali dentro da embalagem. Então, são questões assim que influenciam muito, não só a própria composição, né, do produto que a gente falou que é importante, mas a embalagem é tão importante quanto todos esses outros itens, né? Tem todo um estudo por trás dos Todo. produtos, de cada produto que a gente cria. Então, eu trouxe um exemplo aqui também de embalagem, que esse aqui é a minha pasta de dente em gel. Então, assim, é uma embalagem de bisnaga, né? Que tem a tampa flip. Então, o sistema de abertura é esse aqui, né? Então, é que nem do shampoo, que é mais fácil de Isso. retirar. E esse tipo de embalagem é o tipo de embalagem que a gente não consegue reutilizar. Por quê? Porque ela é uma embalagem transparente também, e ela tem essas pontas que é difícil da gente estar limpando e esterilizando depois esse tipo de embalagem. Então, assim, para a gente estar esterilizando em casa é mais complexo, a gente não consegue fazer isso. Então, geralmente, por isso que a gente, depois de usar uma vez, a gente tem que descartar, infelizmente, esse tipo de embalagem. Só que também tem a questão do uso de embalagens recicláveis, né? Que a gente consegue estar usando também. Então é sempre bom a gente dar preferência para quando tiver que usar plástico, sempre usar as recicláveis, que daí a gente está ajudando o ambiente em geral também.